Sim, 8 anos perdidos com Tite à frente da seleção brasileira. Resultado: do Brasil eliminado, né? A gente viu a Croácia na semifinal com a Argentina. A Argentina passou o carro, não tomou nem conhecimento. Uma Croácia que foi um vexame, né? Um vexame. Não chega a ser o 7-1, mas não está muito longe. A Croácia que passou sufoco com um time velho, lento, passou sufoco com o Canadá, passou sufoco com o Marrocos no começo, na primeira fase. Vinha de uma prorrogação com o Japão. Então, ou seja, além de já um time de idade avançada e desgastado, lento, né, na sua forma de jogar, totalmente desgastado, vindo na decisão para pegar o Brasil. O Brasil tinha um time, consideravelmente um time bom, era um dos favoritos junto com a França, junto com a Argentina, né? Você tem jogadores da seleção brasileira, são destaque nos maiores clubes do mundo, você tem jogadores vindo campeões da Champions, né, com bagagem. E tinha o Neymar chegando numa grande fase, e o seu Tite botou tudo a perder. Sim, ele, a culpa é totalmente dele, totalmente dele. Deixa eu nem falar que é um demagogo. Eu não gosto de simpatia nenhuma desse sujeito. É um demagogo, um sujeito arrogante, tudo que ele faz parece ser fingido, montado. Aquela forma, aquelas entrevistas ridículas que ele vinha dar, né? Junto com o César Sampaio, junto com o outro cara da... Pô, quem quer ouvir um massagista de não sei... Aí não. A gente tem que dar confiabilidade, honestidade, que isso... Quem? Tite, ele tem algum pingo de moral, esse cidadão? Algum pingo de falar em coisas corretas? Aí ele aparecia na câmera. Quando ele via a câmera, ele ficava com aquele negócio, olha aqui, para dar aquele ar de um professor, um sujeito, né, de caráter, ilibado, indo na igreja lá durante os treinos da seleção brasileira. Tudo falácia, tudo conversa fiada. Olha, o sujeito passa na transição e o fulano é terminal. Alguém acha que o cara no boteco, na rua, país de futebol, o cara tá querendo saber quem que é terminal? O cara conhece terminal de ônibus, pô. Terminal. O camisa 9, ele chama de... Não, é centroavante, é o homem-gol, é o cara que vai empurrar. Esse papo furado, todo esse papo furado é o reflexo do que aconteceu. É o reflexo do que aconteceu. Você perdeu 8 anos com esse cidadão na frente da seleção brasileira. Padrão tático nenhum, também não é surpresa nenhuma. Já no Corinthians ele jogava assim, sempre foi um retranqueiro, ganhava de 1-0 por uma bola e ficava fechado. Sempre com jogadores de marcação, era destaque nos clubes dele, defesas. Aí vem a imprensa, não, mas ele tem grandes números, né? Tem 4 derrotas apenas na frente da seleção brasileira em 8 anos, um grande trabalho, e que isso e aquilo. Mas espera aí, o Brasil sempre foi em todas as Copas, até hoje não ficou fora de nenhuma. Ah, mas passou sufoco nessa não. E daí, no final das contas, o que interessa é o objetivo final. Sempre foi, de uma forma ou de outra. Os 4 jogos que esse cidadão perdeu foi Bélgica, eliminado na Copa de 2018, Camarões, perdeu nessa Copa, e para a Croácia, eliminado novamente. E para a Argentina, que perdeu a Copa América em casa, que ele conseguiu essa façanha também, né? Parabéns, tá na conta dele. É um sujeito que nunca teve padrão tático nenhum, variação tática, ele não tem capacidade técnica, ele pode ser bom treinador aqui no Brasil. Pega um time, monta ali um esquema, um campeonato com pontos corridos, como fez lá com o Corinthians, e ganha na retranca, 1-0, como a gente vem falando. Agora é um cara que ele não tem padrão nenhum. Você pega pela escalação dele, ele teve problemas com contusões, ele convocou 9 atacantes, já que poderia se convocar 26. Qual o jogador que ele teria ali para alterar uma forma de jogar? Daqui a pouco ele perdeu os 2 laterais esquerdos dele e teve que improvisar na direita. Nesse jogo, que volta o lateral dele, o que ele faz? Ele passa o lateral direito, que era o Danilo, tira o Militão, que estava bem no jogo, aí passa o direito para o esquerdo para a direita e põe um esquerdo, que aguentaria, teoricamente, pela comissão médica, 15 minutos, não se sabe o porquê. Aí ele troca Paquetá por Fred. Na hora de segurar um jogo a 4 minutos, ele põe um jogador que não é de contenção, o Fred, que na verdade nem deveria ter ido lá. Nem deveria ter ido, né? Porque estava fazendo o que na ponta direita quando você tinha que segurar um jogo 4 minutos. Inclusive tem uma imagem do Neymar falando isso pro próprio Fred, né? Vai lá pra quê? Pra quê? Porque é um jogador que ele não tem também técnica para jogar uma Copa do Mundo. Mas realmente confia no seu treinador, assim como foi o Fernandinho. Se você pegar os 2 gols que se toma lá contra a Bélgica, é a mesma coisa. O Lukaku atravessa o campo inteiro com a bola lá contra a Bélgica e ninguém chega para dar uma pancada nele, porque ele não tem esse jogador de contenção, ou que pelo menos tem a capacidade mental de entender o jogo e fazer uma falta técnica, que é a falta técnica do jogo, vai pra rua, dane-se, meu. Mas não toma o gol. Nessa contra a Croácia, a mesma coisa.
O seu Fred lá na frente. E quando toma o contra-ataque, todo mundo correndo para trás, para trás, para trás. Por quê? Claramente, ordens do seu Tite. Ordens do seu Tite. Ele tira o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador em campo, até o momento do primeiro tempo, põe o Rodrigo. Tira o Rafinha, põe o Antony. Ele troca 6 por meia dúzia. Ele não é um treinador. Vou dar um exemplo. O treinador argentino passou vergonha na primeira fase, lá na estreia contra a Arábia Saudita. Mudou totalmente a forma de jogar. Ele não mudou o jogador peça por peça. Ele colocou 3 zagueiros. No outro jogo ele veio com 2 volantes. No outro jogo ele sacou o Di Maria, colocou o centroavante lá argentino, o rapaz no Manchester City. Ele mudou, fez uma variação tática. O Tite, ele não tem condição. Ele tem esses números maravilhosos na seleção quando ele ia pegar Bolívia, Peru, Uruguai, Chile, Zâmbia, faz um amistoso com a Tunísia, com a Coreia do Norte. Quando ele se depara com a escola europeia, ele tem sérios problemas. Principalmente com equipes igual a da Croácia. É uma equipe que foi fazer o quê? Fez o jogo que ela queria. Ficar fechada, tocando a bola de lá, esperando o tempo passar, e numa bola ou outra tentar mergulhar lá, num erro. E foi o que aconteceu. A Croácia tocou a bola o tempo inteiro, só que o treinador da seleção brasileira, ele não tem capacidade técnica nenhuma de fazer uma variação tática. Pô, peraí, se o meio de campo tá tendo liberdade, ainda mais um jogador igual o Modric, né, que é um jogador de alta técnica, pô, eu tiro o esquema que eu tenho, eu fortaleço mais o meio, eu coloco um lateral que avance mais para poder ter esse corredor. Não. E diga-se de passagem, o único lateral que ele levou que é ofensivo, para fazer uma variação tática, ele levou para passear. Porque nem confiança no cara ele tem, que é o Daniel Alves. Paquetá, ele morreu abraçado com o Rafinha na direita. Será que todo mundo é idiota? Só ele tá vendo? Será que ninguém tá vendo isso? Mas não, aquelas entrevistas dele, não, vamos colocar aqui, e a imprensa, não, que grande Tite. Perdemos 8 anos. Essa que é a verdade. Eliminados por um adversário fraquíssimo, assim como já era 2018. Não digo o elenco em si, mas não tem camisa, não tem panca, né, para enfrentar uma seleção brasileira. Ou seja, também agora a questão de mudar, não adianta mudar, porque no Brasil também não tem nenhum treinador, nenhum, que seja diferente do Tite, nenhum. Todos fazem a mesma coisa, é 6 por meia dúzia, sem padrão tático, sem inovação, sem nada de novo. Não trazem nada de novo, não tem condição nenhuma de enfrentar as escolas europeias. E olhem que na Copa do Mundo, nas seleções, não estão os grandes treinadores europeus. Não estão, porque eles estão em clubes, eles não trabalham em seleção. Carlo Ancelotti, Zidane, o Klopp, o Tuchel, o Guardiola, o Simeone. Nem os melhores, a nata deles são. E já é o suficiente para vencer treinadores brasileiros, que era tido como o melhor, né? Que nunca foi. Nunca foi. Sempre foi um demagogo, isso que é a grande verdade. Um demagogo. Um sujeito montado, todo montadinho. Olha, vamos... Tá aí o resultado. Perdemos 8 anos e uma chance de ouro, porque outra Copa tão fácil como essa, digo, pelo elenco que o Brasil tinha, e pelos outros elencos das outras seleções, a condição técnica no geral, que a gente viu aí, a gente viu o Marrocos chegando na Brasil final, para outra chance tão clara de tacar a mão na taça, igual essa, vai ser difícil acontecer. No meu futuro, ao menos uma coisa nessa tragédia da eliminação brasileira, a gente teve. A saída do Tite. Finalmente a notícia boa em 2022.